Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava curtindo até ficar com a Júlia. Agora dizer que estava gostando dela, apaixonado, aí já é exagero. Mas, como estávamos saindo já há quase 3 meses, ela começou com uma conversa de que queria muito que eu fosse conhecer a sua família. Ela já tinha falado de mim para a mãe dela, para o irmão, e estava todo mundo doido para me conhecer. Eu já tinha levado a Júlia algumas vezes na casa dela, mas, como sempre, era tarde da noite, nunca deu certo de eu conhecer ninguém ali Até porque eu chegava, ela descia, entrava e eu ia embora. Em resumo, combinamos que no domingo seguinte, eu iria lá almoçar com eles. Lembro que cheguei no horário combinado. Assim que estacionei o carro ali na frente, mandei uma mensagem para ela sair ali fora, né? Não demorou muito, ela apontou na porta. De lá mesmo, já fez sinal para eu entrar. Entrei, seu irmão caçula estava ali na sala, ela nos apresentou, e dali a pouco, sua mãe também apareceu, né? Ela estava na cozinha, terminando de preparar o almoço, e olha, quando bati os olhos naquela mulher, meu coração quase parou de bater. Foi a maior coincidência do mundo. Foi olhar para ela e pensar na mesma hora. Meu Deus, como esse mundo é pequeno. Acredite quem quiser, mas eu já conhecia a mãe da minha namorada. Mais do que simplesmente conhecer, já tínhamos tido um pequeno envolvimento no passado. Na época em que trabalhávamos juntos na mesma empresa. Apesar de já fazer uns 7 anos que isso tinha acontecido, eu a reconheci na mesma hora, até porque ela não tinha mudado nada. E a julgar pelo modo como ela também arregalou o olho quando me viu, deve ter me reconhecido também. Até porque, repito, tão pouco tempo fazia, não tinha como não reconhecer. A Júlia, que não sabia de nada, claro, né? Nos apresentou. Não falei que ele vinha, mãe. Então, Samuel. Essa é a Helena, minha mãe. Foi a maior saia justa, para nós dois, né? Para nós dois. Só que não me perguntem por quê. Mas achei melhor ficar na minha, até pelo susto. Até porque, meu Deus, o que eu ia dizer, né? Se dissesse que já conhecia, alguém ia perguntar onde, por quê, quando, sabe? E aí ia complicar a minha situação. De maneira que fiquei quieto. Achei melhor não mencionar que a gente já se conhecia. E nem ela também abriu a boca para dizer alguma coisa. Apenas estendeu a mão e me cumprimentou. Depois, toda sem jeito, ela falou: bom, vocês fiquem à vontade aqui que eu vou terminar o almoço. Me senti à vontade, depois daquilo. De que jeito? Mesmo assim, procurei disfarçar. Até para Júlia não desconfiar de nada. Aliás, fiquei ali me perguntando, né? Se devia ou não contar para ela que eu e sua mãe já nos conhecíamos, pelo menos isso. Só que, repito, se dissesse isso, o assunto ia se estender e eu seria obrigado a dizer mais coisas. Eu não queria, né? Porque seria uma situação tão constrangedora. Fiquei me perguntando como pode, meu Deus, o destino colocar justamente a filha da mulher com quem eu já havia tido um rolo lá atrás, no meu caminho, para ser minha namorada. Na época, quando nos envolvemos, a Helena recém tinha se separado. O pessoal da firma costumava
sair para beber alguma coisa, principalmente na sexta-feira. Então, acabou, sabe, que nos aproximamos. Às vezes eu também ia junto, nem sempre. Só que Helena, por ser casada, nunca ia. Até que um dia ela foi. E foi nessa ocasião que eu soube que ela havia se separado do marido. E verdade seja dita, ela sempre foi uma mulher bonita. Na época, tinha quase 40 anos, mas pensa numa mulher que chamava atenção. E depois que eu soube que ele estava sozinho, eu meio que comecei a jogar um charme para cima dela. Não foi muito fácil, porque ela não me dava muita abertura, pelo menos no começo. Mas um dia acabou rolando um beijo, e depois desse beijo, eu não sosseguei enquanto não fomos para a cama. Repito, era bonita, tinha charme, um corpo lindo. Nosso envolvimento durou quase um mês, não mais do que isso. Depois ela não quis mais. Deu um jeito de se afastar. Porque além de eu ser bem mais novo do que ela também ficou com medo daquele lance acabar caindo nos ouvidos do nosso chefe e acabar até, quem sabe, perdendo o emprego, já que a política da casa ali era bem rígida. Na época, nossos colegas já andavam comentando da gente e ela preferiu se afastar, a correr o risco de ser mandada embora. Depois eu acabei saindo da empresa, consegui um emprego melhor numa outra firma, de maneira que meio que perdemos o contato, né? E agora, quase 7 anos depois, não é que o destino nos coloca um diante do outro de novo, e numa situação que, sabe, que coisa louca. Eu, namorado da sua filha. Quem que podia imaginar uma coisa dessas? Pensa no clima estranho que ficou durante o almoço. Nenhum de nós conseguiu se sentir à vontade. Não vou mentir, viu? Me senti bem estranho depois daquele reencontro. Nunca fui apaixonado por ela, nem na época lá em que a gente teve aquele, digamos assim, relacionamento, se é que chegou a ser isso. Do mesmo jeito que também não era apaixonado pela filha dela agora. Sabe, mas não sei explicar. Alguma coisa me perturbou. As duas eram bonitas, mas verdade seja dita, a Helena, embora mais velha, era mais bonita do que a filha. Naquele mesmo domingo, na primeira chance que ficamos a sós, ela me perguntou se não comentou nada com a Júlia, que a gente se conhece, né, Samuel? Não falei nada não. Puxa, que bom. Então nem fale, tá? Ela não precisa saber. Aliás, que bendita coincidência. Quando ela falou que estava namorando, que o nome do cara era Samuel, nem assim eu nunca poderia imaginar que pudesse ser você. Realmente coincidência demais. Combinamos que deixaríamos aquele episódio lá de trás, 7 anos atrás, no passado. Que nenhum dos dois ia comentar nada com a Júlia. Que a gente se conhecia, que havíamos tido aquele... Enfim, ela não ia entender, né? Quer dizer, entender no sentido de aceitar. E certamente iria sofrer. O problema foi que essa proximidade com a Helena começou a mexer comigo, mais do que eu poderia imaginar. Quando estávamos próximos, eu me sentia meio atarantado, assim, não sabia nem como me comportar. Não sei como a Júlia não percebeu. Porque eu mudava completamente quando a Helena estava perto. E depois de um tempo, comecei a me dar conta de que talvez pudesse estar sentindo alguma coisa por ela. E podia ser impressão minha, mas sentia que ela também se transformava quando estava na minha presença. Esse tipo de coisa a gente percebe, né? Pois mais sutil que seja,
ela também ficava nervosa. Eu não tinha dúvida. Lembro que um dia eu fui buscar a Júlia pra gente sair. Só que ela ainda não estava pronta. Não tinha tomado nem banho ainda. E enquanto ela foi pro banheiro, a Helena ficou ali na sala comigo. Como seu outro filho não estava em casa, ficamos sozinhos. Aliás, era a primeira vez, desde aquele dia, quando tivemos aquela pequena conversa, que a gente ficava sozinho ali naquela casa. Talvez eu nem devesse ter entrado naquele assunto, mas quando vi, já tinha dito a primeira frase. Posso ser sincero com você, Helena? Desde que a gente se reencontrou, que eu sei lá o que anda acontecendo comigo, sabe? Eu ando sentindo umas coisas que talvez não devesse sentir. Ando pensando muito em você. Samuel, por favor, nem começa, tá? Você é namorado da minha filha. Eu sei. O que eu posso fazer se eu não esqueço o que rolou entre a gente lá no passado? Vem na minha cabeça e não tem como. Isso já faz tanto tempo, Samuel. Não faz nem sentido lembrar, viu? Acho melhor a gente fingir que nunca aconteceu nada. Falar é fácil. Aliás, você quer saber? Só de estar aqui perto de você agora, meu coração já está batendo acelerado. Samuel, para com isso, tá? Eu vou até a cozinha, viu? Repito. Talvez eu nem devesse ter falado nada daquilo. Senti que ela ficou ainda mais perturbada, inclusive ficou nervosa, mais do que já estava, e pediu que eu nunca mais falasse aquelas coisas para ela. Depois, numa outra ocasião, quando eu tentei entrar de novo naquele assunto, ela ainda perguntou: Samuel, me diga com sinceridade, você ama minha filha? Aí eu fui obrigado a ser sincero, né? Aí que tá, Helena. Eu não sei direito o que eu sinto por ela. E depois que eu soube que você é a mãe dela, tô mais confuso ainda. Eu não estava brincando aquele dia, quando eu falei que andava pensando em você o dia todo. Bom, se é assim, vou te fazer esse pedido de novo. Se você acha que não gosta o suficiente da minha filha, nunca mais se aproxime de mim para falar essas coisas. E você quer saber? Acho melhor você se afastar dela também. Eu não quero que a minha filha sofra, viu? Ela nem terminou a frase. Porque, de repente, a gente ali conversando, sabe? Os dois distraídos. Ouvi aquela voz saindo do corredor. Do que vocês estão falando, mãe? Não quer me ver sofrer? Como assim? Por quê? Era a Júlia. Levamos um susto. Ela chegou a empalidecer, ficou branca. E eu também devo ter ficado. Estávamos ali tão entretidos naquela conversa que a gente nem se deu conta de que a Júlia tinha saído do banheiro. Ela devia ter escutado, né, aquele último trechinho da conversa, porque dava para ver que estava com expressão muito, mas muito séria e perturbada também. A Helena até deu uma desculpa qualquer, diz que a gente estava conversando sobre uma amiga dela, do trabalho, mas sabe, é o tipo de coisa que é difícil de consertar, porque ela tinha falado nitidamente minha filha. Quer dizer, como assim minha filha? Se estava falando da amiga de trabalho. Aposto que a Júlia não acreditou. Ou será que acreditou? Bom, pelo menos fez de conta. Porque falou que ia terminar de arrumar o cabelo, secar o cabelo, e que voltaria em 10 minutos. Respiramos aliviados, os dois, né? E depois que a Júlia se foi, a Helena pediu: não magoe a minha filha, Samuel. É só isso que eu te peço. E mais uma vez, esqueça o que aconteceu no passado. Viu? É só isso
quero de você. Eu até prometi que não ia comentar nada. Falei que ela podia ficar tranquila, né? Em relação a isso. Até que no fim, com o desenrolar dos acontecimentos, me dei conta de que não havia outro caminho para mim a não ser terminar aquele namoro. Era o único jeito para me afastar da Helena. Porque realmente eu não estava brincando quando disse a ela que não conseguia tirá-la do pensamento. Como pode acontecer uma coisa dessas, né? Eu ali namorando a filha. Só que, em vez de me sentir feliz do seu lado e pensar nela, mesmo diante dela, estava com o pensamento na mãe dela. Não consegui tirar a Helena da cabeça. Olha, tinha dias que eu ficava pensando em tudo o que tinha rolado entre nós, inclusive as vezes que fizemos amor. E aí chegava a me dar um nó na cabeça. Mesmo não querendo, eu ficava comparando as duas. E vai entender. Era a Helena que eu queria. Era ela que ficava na minha lembrança 90% do tempo. E toda vez que eu a via, chegava a me dar aquela moleza no corpo. Comecei a me dar conta de que, se não tomasse alguma providência, uma atitude, ia fazer alguém sofrer e iria sofrer também. Foi aí que voltei a conversar com a Helena. E dessa vez, cheguei a confessar para ela. Olha, eu não sei o que você fez comigo, viu, Helena? Mas acho que, sei lá, o que eu tô sentindo por você é uma coisa louca. O que você diria se eu dissesse que tô apaixonado? Samuel, por favor, eu já não falei pra você não tocar mais nesse assunto? Coisa boba. Será que você não entende? Que culpa eu tenho, né? Me diga uma coisa, mas seja sincera. Você não sente nada por mim? Nem aquele friozinho na barriga, quando lembra do que aconteceu entre a gente? Já falei que o que aconteceu não tá mais na minha lembrança, tá morto e enterrado. E se eu terminar com a Júlia? Qual a chance da gente voltar a pelo menos se relacionar, mesmo escondido? Samuel, chega! Eu não acredito que você tá... Depois de tudo que eu te falei, você acha que eu seria capaz de ter alguma coisa com você, fazer a minha filha sofrer, mas só na tua cabeça? Por homem nenhum desse mundo. Muito menos numa circunstância como essa. Olha, eu vou te pedir mais uma vez, se afaste da Júlia, tá? Eu sei que ela pode sofrer no começo, mas vai sofrer muito mais se ficar sabendo da verdade. Não quero que você magoe a minha filha. Isso eu não vou te perdoar. Ela chegou a dizer que ia dar um jeito de não ficar mais perto de mim quando eu aparecesse ali para buscar a sua filha. E repetiu o pedido de eu terminar o namoro com ela. No fim, acabei chegando à conclusão de que, por menos que eu quisesse, ela tinha razão. Não tinha mesmo outro caminho. Para mim, sabe, qualquer atitude que eu tomasse ali iria dar problema e iria fazer alguém sofrer. Talvez a Júlia sofresse, a Helena já estava sofrendo, e até eu ia entrar no meio também e sofrer, porque a Helena não me queria. E quer saber? Não tiro a razão dela. Eu, no seu lugar, também não ia querer. A outra gostava de mim, mas eu não gostava dela do jeito que ela queria. Eu me sentia muito mais atraído pela mãe dela. Vai entender a cabeça da gente. Chegou num ponto que eu decidi terminar o namoro. Me afastar definitivamente, não só da Júlia, mas da Helena também, da família toda. Do contrário, todo mundo ia acabar sofrendo. E eu, porque estava namorando com ela, mas não conseguia tirar a mãe dela da cabeça, a mãe dela porque sofria por causa da filha, e eu também, porque gostava de uma e não podia ter. E namorava com a outra, sem gostar dela o suficiente. Tudo errado.
Sabe, tudo fora do lugar. A imagem dessa mulher andava me torturando e continua. Por isso, achei que era melhor me afastar mesmo, antes que ficasse impossível. Até porque a Helena deixou bem claro que o acontecido no passado, pelo menos para ela, estava morto e enterrado. Eu nunca acreditei nisso. Eu sentia o jeito como ela ficava quando eu estava perto. É coisa que a gente não consegue disfarçar. Só que mesmo sentindo alguma coisa, ela nunca ia querer ter alguma coisa comigo por causa da filha. O que mais que eu podia fazer? Foi uma decisão difícil que eu tomei. Principalmente vendo a Júlia chorar na minha frente, né? Praticamente implorar que a gente continuasse junto. Olha, eu quase contei a verdade. Faltou pouco. O motivo real para estar desmanchando o namoro com ela. Mas não queria envolver a mãe dela nisso, né? Sei que o relacionamento das duas ficaria estremecido se ela soubesse do caso que eu havia tido com a mãe dela no passado. Talvez eu até me arrependa no futuro, mas eu acho que para mim realmente não tinha outro caminho. Porque é difícil você estar com uma pessoa pensando na outra. E a outra ali tão perto. Principalmente quando a outra, além de tudo, é mãe da pessoa com quem você namora. E com ela você já teve um caso de amor num passado que, embora distante, não saía mais da minha cabeça. É difícil beijar uma pessoa desejando beijar a outra. Fazer amor com uma, desejando ardentemente fazer com a outra. Que coincidência macabra, meu Deus. Que coincidência terrível, doída. Que peça cruel que o destino aprontou para nós três. Para mim, para Júlia e para Helena.